Olá. Olá a todos, boa tarde. Peço que todos se acomodem. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa cerimônia de premiação do Engenharia Ação na cidade de São Paulo. Tá? E para a gente dar abertura à nossa cerimônia, eu chamo o secretário Marcos Monteiro, por favor. Sacanagem, eu achei que ele ia falar mais. Eu não estava preparado ainda. Mas boa tarde a todos. Prazer recebê-los aqui na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade. A gente que tem junto, né, nós aqui, todos de CIURB, SP Obras, que a gente tem desenvolvido trabalhos importantes na cidade nesses últimos anos, desde 2021, porque a gente tem gente muito comprometida, gente muito competente, gente que gosta da cidade e que, por isso, né, a gente tem essa vontade de ter mais gente trabalhando conosco nesses desenvolvimentos, nesses novos projetos. E lá em 2021, né, Otávio, lá no início de 2021, quando eu estava chegando aqui na CIURB, conversando com o professor Otávio, e da quantidade de material, né, e de trabalhos e de estudos que as nossas universidades desenvolvem e que às vezes são esquecidos, né? Quer dizer, se cumpre aquela tarefa de pegar e de cumprir lá o TCC ou desenvolver alguma coisa e que isso acaba esquecido. E o nosso desejo de que isso efetivamente começasse a ser melhor aproveitado dentro da gestão pública. E com isso nasceu, né, em parceria com a Benge, mas por uma iniciativa muito grande aí do professor Otávio, nasceu o prêmio aqui que vocês participaram. Mas antes, agradecer o professor Otávio, que é o coordenador aqui do nosso prêmio, a Melissa da SP Águas, obrigado, Melissa, pela sua presença, o Marco Palermo, tem histórias, muitas histórias, né, sobre principalmente a drenagem da cidade, né, Marcos? Uma pessoa que engrandece muito a prefeitura ter você com a gente. Obrigado pela tua presença. O Rafael, diretor de desenvolvimento da SP Urbanismo, obrigado, Rafael. Manda um abraço para o Pedro. A Renata Elias, que está representando o presidente do IBAP, o Marcos Mansur. Obrigado, Renata, pela presença. A Adriana Tonini, presidente da Benge. Adriana, ela vai agradecer online. Tá bom, está escrito aqui. Então, a Adriana vai entrar aqui. Também a Benge é uma parceira desde o primeiro momento, né, Otávio? Professor Fernando Akira, que está aqui com a gente também, que é membro do Departamento de Engenharia Civil da Poli, da USP, que está representando o diretor, Reinaldo Giudice. José Aquiles, também, desde o primeiro momento, né, Aquiles, você participando aqui com a gente, principalmente, está coordenando o eixo 1 de energias renováveis. Obrigado por todo o trabalho. A professora Magda, no eixo 2, também desde o início. Magda, obrigado por todo incentivo que você tem dado para o prêmio e para as equipes que participam lá do Mackenzie, que eu tenho um carinho especial por ser mackenzista. A Antônia, que é diretora aqui do nosso núcleo de planejamento e que foi o responsável pelo núcleo 3, pelo eixo 3, um novo eixo, um eixo de drenagem urbana. E a Antônia quase não ficou animada, ela quase não gosta de drenagem, né, Otávio? Então, a hora que o Otávio falou, você acha que daria? Será que a Antônia aceitaria? Eu falei, conhecendo, eu acho que com certeza ela topa esse desafio. E agora a gente chegando no final. Aos representantes da Secretaria de Educação que estão aqui, as entidades patrocinadoras, agradecer todo o apoio da Cássio, da Godwin, da Minipa, da Arc Sinalizações, da Festo e do FCTH, as universidades participantes, o Mauá, Mackenzie, Poli, INSPER, FEI e o Instituto Federal, também no meu coração. Eu fiz o Instituto Federal quando ainda era Escola Técnica Federal,
e foram tempos que a gente não esquece. Aproveitem, alunos, aproveitem os tempos da escola técnica e depois o tempo de universidade. Eu achei gozado outro dia num grupo que a gente tem de WhatsApp, o pessoal meio divagando, e olha que já faz um tempinho que a gente fez na universidade. Poxa, a gente devia ter aproveitado melhor aqueles anos que a gente tinha mais tranquilidade para pegar, para estudar, para se aprofundar em alguns conceitos. E no oba-oba a gente acaba não aproveitando tanto, e depois a gente vê que algumas coisas a gente poderia ter aprofundado, que é o que vocês estão fazendo. Aos docentes do Instituto Federal, da USP, do MT, que estão aqui com a gente, do Mackenzie, aos servidores de CIURB e SP Obras. Então, chegamos ao grande momento, depois de um ano de trabalho, em que a gente vai conhecer os vencedores desses 3 eixos. Importantíssima a participação dos nossos patrocinadores, que viabilizam os prêmios que a gente entrega agora, né, Otávio? E falar da importância para a cidade e da importância da aproximação da gestão pública com a academia, com as entidades, com as associações. Eu acho que a gente tem conseguido fazer tanto pela cidade nesses últimos anos, porque a gente tem conseguido esse alinhamento, tem conseguido essa participação das pessoas, tem conseguido fazer com que as pessoas que trabalham com a gente, CIURB, SP Obras, que vejam, né, que aquilo que a gente vem buscando, todo esse trabalho de planejamento e de execução, estão alinhados com as necessidades da cidade, com as expectativas da população, com as expectativas de quem mora, principalmente nas regiões mais periféricas na cidade. E é isso que o prefeito pede para a gente, né? Tem o mantra aqui da administração, que é acordar cedo e ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. E quando a gente lança esse prêmio, pede para as pessoas participarem, para a academia participar com a gente nessa busca, é para que a gente consiga melhorar ainda mais e ter mais resultados mais palpáveis, resultados mais objetivos, principalmente no atendimento dessas pessoas, que são aquelas que realmente, que efetivamente precisam da gestão pública. Então, gostaria de parabenizar todos os professores, todos os coordenadores, ao professor Otávio em especial, meu companheiro lá de Mauá, mas que de primeira aceitou esse desafio. Na verdade, eu lancei o desafio, o professor Otávio ficou com o trabalho. Então, te agradeço, Otávio, por todo o empenho que você tem tido, e parabenizar principalmente os alunos, as equipes. Não é fácil, né? Você, além de estar lá estudando, fazendo trabalho de tudo quanto é matéria e tal, ainda pegar essa tarefa extra de desenvolver, mas vocês podem ter certeza, né? Vão ser momentos que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês, esses desafios que vocês conseguiram vencer, essa sobrecarga de trabalho, porque é isso que dá resiliência na nossa vida, né? É passar por esses momentos de pressão e chegar ao final desse trabalho e a gente poder ter um evento de premiação, de reconhecimento desse trabalho. Então, independente quem vencer, quem não vencer, todos estão de parabéns, porque vocês enfrentaram um desafio importante. Parabéns a todos, obrigado por estarem aqui no evento, e vamos lá, vamos conhecer os vencedores do nosso prêmio. Obrigado, boa tarde. Bom, o Marcos falando tudo isso, eu fico imaginando que tem muita gente que gosta mesmo da escola, né? Vai fazer um curso de engenharia há 5 anos, às vezes fica um pouco mais de tempo dentro da escola, talvez por opção de querer curtir tudo isso, né? Outra coisa, o Marcos também abriu espaço para que eu fique falando. A gente sabe que quando o professor pega palanque, gosta de falar, né? Então a gente tem que se controlar aqui um pouco também para falar na medida. Tá? Bom, mas o Engenharia Ação, eu falei no início, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando o Marcos fez esse convite a mim, eu fiquei, no primeiro momento, falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque como é que a gente pode movimentar as escolas, as pessoas, para buscar encontrar soluções para os desafios colocados na cidade. Na época, eu fazia parte da diretoria da Benj, talvez eu já tenha contado essa história no momento anterior,
E lá na ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, a gente discutia muito essa questão de aproximação das escolas com a indústria. Mas também a gente percebia que faltava uma aproximação do governo, né? E quando a gente olha para uma cidade, qualquer cidade, e ainda mais uma cidade como a nossa, do tamanho de São Paulo, existem muitos desafios, né? E estudante hoje em dia, a gente fala muito em estratégia ativa de aprendizagem, botar a mão na massa, sair resolvendo o problema. Estudante adora esse tipo de coisa, né? Se envolver com o problema real para então buscar dar uma solução. Então, quando o Marcos fez essa proposta, no primeiro momento fiquei assim, depois eu falei, nossa, eu acho que essa é a grande oportunidade da gente poder promover essa aproximação. E eu quero relatar também um fato que aconteceu muito recentemente. Tem o COBENGE, que é o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, no qual, pela primeira vez, até estimulado pelo colega Aquiles, que está comigo no Engenhariação desde o início também, ele falou para mim, Otávio, a gente não vai escrever um trabalho sobre engenhariação? E aí nós apresentamos um trabalho, uma sessão técnica, onde a gente apresentou o engenhariação. Bom, tinham pessoas de várias cidades, porque o congresso é um congresso brasileiro, né, de diversas cidades, e eu já sei de exemplos de cidades em que as escolas estão buscando, mais recentemente eu soube, uma CIURB local, né, para buscar os problemas, para percebendo o seguinte, puxa vida, se São Paulo faz, a gente pode buscar na nossa cidade também problemas para os alunos se envolverem e buscarem solução. Então, eu sinto isso como uma semente que a gente está plantando na cidade de São Paulo, né? Podendo multiplicar isso pelo Brasil todo, porque essa é a oportunidade dos alunos se envolverem com os problemas, porque a gente sai de casa na rua e começa a identificar eventuais problemas. Alguns são menores, outros são tão grandes que uma secretaria como a CIURB abraça e quer buscar a solução. E por que não aproximar os alunos dessa solução? Então, eu vejo muita fertilidade, eu fico muito feliz em poder estar colaborando, né, como alguém que trabalha com educação e engenharia, alguém que é da área da educação, a fazer essa aproximação. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Tem um celular tocando aqui, não é o meu. Pois é. Então é isso. Então eu agradeço, né, a oportunidade para mim, né, e entendo que todo mundo que está aqui nessa sala nesse momento também está abraçando essa oportunidade. Tá bom? Bom, vou dar continuidade à nossa programação. Eu quero dizer o seguinte, o Engenhariação, quando o Marcos fez a proposta de criação, né, dessa aproximação, eu trouxe para ele essa proposta, até com esse nome Engenhariação, né, que tem uma origem dentro de uma metodologia, de um método de pesquisa da área de ciências humanas, que é a tal da pesquisação, onde o pesquisador também é o agente do processo de mudança. E daí é que eu falei, poxa, engenhariação casaria bem, e foi isso que aconteceu. E quando a gente fez essa aproximação, a gente precisava de apoio, né? E o Marcos também foi a pessoa que ajudou a gente a buscar esse apoio. Então, eu quero dizer que a ABENGE, na época, como eu comentei, era diretor da ABENGE, a ABENGE foi uma das entidades que apoiou a engenhariação, e até hoje tem apoiado essa iniciativa do Engenhariação. E a gente vai ver um breve vídeo da Adriana Tonini, que é a nossa presidente da ABENGE, mandando uma mensagem sobre Engenhariação. Vou pedir para o Ambrósio, que está aqui. Ambrósio, você pode colocar o vídeo, por favor? Bom dia a todos e todas. Como presidente da ABENGE, quero parabenizar a CIURB, na pessoa do secretário Marco Monteiro, pela iniciativa de envolver estudantes na busca por soluções para os desafios da cidade de São Paulo. Essa abertura ao diálogo com as universidades, por meio do programa Engenhariação, é um exemplo inspirador de como o conhecimento técnico pode ser aplicado de forma prática e transformadora. É também uma oportunidade valiosa de extensão universitária, permitindo que os alunos vivenciem o impacto real de suas ideias. Quero destacar o empenho dos estudantes e professores que participaram do concurso. A dedicação de todos mostra o poder da educação e da criatividade dos jovens na construção de cidades melhores. Também é essencial reconhecer as instituições de ensino envolvidas, Mauá,
Oli, INSPER, Mackenzie, FEI e Instituto Federal, que apoiaram seus professores na organização do evento. Essa parceria fortalece o vínculo entre ensino, pesquisa e extensão. Mais uma vez, parabéns à CISIURB e ao secretário Marcos Monteiro por promover esta conexão entre o poder público e a academia. É assim que construímos soluções reais, com ciência, técnica e participação ativa de nossos jovens. Uma salva de palmas para a nossa presidente. Gente, deixa eu corrigir uma falha imperdoável minha, senão vou ser mandado embora. Agradecer a presença do professor Pedro Lira, meu coordenador lá na Mauá, e eu cometi a falha de cumprimentar ele, de agradecer pela presença. Se quiser que eu passe no RH, Pedro, você me fala. Mas me desculpe, eu cumprimentei ele e acabei falhando aqui em citá-lo. Tá? Então, obrigado, Pedro, pela presença aqui com a gente. Acho que eu vou falar mais um pouco, o professor Otávio está falando no telefone. Obrigado, Marcos. Eu também quero lembrar que quem esteve com a gente desde o início foi o IBAP São Paulo, tá? E hoje, representando o presidente do IBAP, Marcos Mansur, nós temos a engenheira Renata Denari Elias, e eu peço a ela também que compareça aqui para trazer suas palavras. Boa tarde, turma. Gostaria de cumprimentá-los, principalmente o secretário Marcos Monteiro, que conheço só de cota. Uma particularidade, além de estar representando o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, eu também sou funcionária de DESAP há mais de 3 décadas. E eu sei que CIURB é o braço precursor da engenharia na cidade de São Paulo. Então, vocês, estudantes, estão no lugar certo. Eu atendo cotas de CIURB todos os dias. Mas hoje eu tenho que falar do IBAP São Paulo. Então, convido aos estudantes que entrem no site do IBAP, que vocês vão perceber os cursos que são ministrados lá. Os jovens podem fazer uma associação por um valor bem módico. E vocês sabem, engenheiros nunca param de estudar, né? Então, primeiro eu gostaria também de parabenizar todos os estudantes que aqui estão, porque se chegaram até aqui já são diferenciados e merecem os parabéns, independente da premiação. Gostaria de parabenizar também todos os professores, porque sem eles nada é possível, e aos meus colegas de CIURB, que conheço só por cota, e hoje tenho a honra de vê-los pessoalmente. Bom evento para vocês, parabéns, e se puderem, deem uma olhadinha no site do IBAP São Paulo. A sociedade precisa de peritos e vocês, talvez, dentre de vocês, tenham um perito, quem sabe, né? Tá bom. Parabéns, gente. Parabéns pelo evento. Bom, agradeço a Renata, representando o IBAP. Também está junto conosco desde o início a BESSI, salvo engano meu, nós não temos nesse momento representante aqui, e o CREA São Paulo, que também acho que não está nesse momento aqui. Mas todas essas 4 entidades estão sempre apoiando o Engenharia Ação. Tá bom? Também quero lembrar que o Engenharia Ação não se faz sem premiação. Então, nós temos os nossos patrocinadores aqui. Dentre eles, nós temos a Cássio Calculadoras, né, que desde o início tem apoiado o Engenharia Ação, premiado as equipes do Engenharia Ação. Mais recentemente, nós temos a Goodwill, que está sendo representada aqui pelo engenheiro Gabriel Reverse, que depois ele vai fazer a premiação. Cadê o Gabriel? Está lá no fundo. Tá? Também temos a Minipa, que a Goodwill recentemente veio apoiar o Engenharia Ação. A Minipa também. O senhor Carlos Antunes também já está aí, vice-presidente da Minipa. Tá certo?
Isso, ele está aí também. A Sobre as Águas, que entrou também agora mais recentemente, e o senhor José Costa está aí. Tá. Ele também é um dos apoiadores. Está lá no fundo, está entrando na sala. Tá. Nós temos também a ARC, a Festo e o FCTH. Todos esses são patrocinadores que colaboram justamente diretamente entregando a premiação aos estudantes do Engenharia Ação. Então, muito obrigado a todos por acreditar nesse projeto, né, nesse programa. De vez em quando eu estou ligando para eles, conversando com eles, para então acertar toda essa questão da premiação, e eles são sempre muito prontos para nos atender. Tá bom? Muito obrigado. Bom, dando continuidade, nós vamos ter uma breve palestra agora da professora Antônia Guglielmi, tá certo, né? E ela vai falar sobre os avanços da sustentabilidade na CIURB. A gente sempre procura nesse evento de premiação fazer uma reflexão sobre esse trabalho. E dessa vez a ideia foi trazer alguém de dentro da CIURB. A Antônia, ela está coordenando o eixo de drenagem urbana e se integrou à equipe do Engenharia Ação muito recentemente e com bastante vigor, né? Então ela tem trabalhado, né, e trazido as equipes, né, e reuniu um grupo de pessoas bastante interessada em fazer esse trabalho. Então passo a palavra agora para a Antônia. Antônia, muito obrigado por aceitar esse convite para nos fazer essa apresentação. Boa tarde, gente. Obrigada, Otávio, pelas palavras. Agradeço, né, a prefeitura toda, o prefeito, o secretário, pela confiança. E parabenizo principalmente aos alunos, aos professores orientadores, a todos que estão envolvidos, porque realmente, para a gente, é uma honra, uma oportunidade que a gente quer explorar cada vez mais essa conexão com a faculdade, não só, então, com os professores, com os mestrandos, doutorandos, mas com os alunos da graduação. E eu, quando fui aluna lá da graduação, lá atrás, tinha já esse interesse na drenagem, esse interesse na prefeitura, cidade, mas era uma coisa que na minha vida veio da família, tinha a ver, mas muita gente não tem isso, nem conhece, nem pensa nessa hipótese de trabalhar na administração, de participar da vida da cidade, de contribuir para a sociedade, né? Então, além de estar exercendo a sua profissão, está contribuindo aí para um mundo melhor. E aí eu estou aqui agora para falar um pouquinho desse mundo melhor, desse mundo que a gente tem hoje, e o que a gente tem aqui hoje na CIURB, avançando e de desafios. Então, eu vou falar um pouquinho diferente do que eu costumo falar por aí. Então, assim, a gente tem uma crise hoje acontecendo no mundo relacionada à mudança climática, biodiversidade, resíduo, tudo isso se afetando. O planeta não aguenta mais o que a gente explora ele. O que a gente tem de recurso no planeta que deveria, né, todo ano, digamos assim, durar um ano, não dura. A gente, enquanto mundo, enquanto sociedade, cada vez mais explora o que o mundo tem para dar, polui, degrada, e a gente está, então, cada vez mais com o planeta aí sofrendo. Os limites planetários aí que a gente mede, de temperatura, gás carbônico, solo, mar, estão quase todos estourados. Então, se a gente não agir, se a gente não mudar a nossa forma de viver, de trabalhar, de tudo isso, o mundo não vai dar conta para as próximas gerações e talvez nem para a nossa. A gente tem aí a natureza muito importante, que presta diversos serviços que sem eles a gente não vive. A gente não vive sem oxigênio que as plantas têm para dar, sem água, sem muita coisa. E a gente tem que cuidar dessa natureza. Temos que ter uma economia cada vez mais circular, onde a gente tenha menos resíduos se acumulando, poluindo, ocupando, e que a gente possa cada vez mais estar sempre recolocando na natureza o que é da natureza e recolocando na indústria o que é da indústria. Está sempre reduzindo o consumo, reciclando e tudo mais. Temos que nos adaptar
para as mudanças climáticas, mas temos que combatê-la, temos que mitigá-la, temos que reduzi-la. E só trabalhando com sinergia de ações. Se a gente, cada um, cuidar só da minha parte, só da minha parte, só da minha parte, não vai bastar. A gente tem que trabalhar sempre, cada vez mais junto. Equipes juntas, pessoas juntas, unidades juntas, projetos integrados, unir forças para a gente ter resultado que a gente precisa. E aí vou começar a falar, então, um pouquinho do que a gente tem aqui na CIURB nessa linha. Os desafios são grandes. Primeira coisa, a gente tem muito orgulho esse ano de ter publicado a nossa política ambiental da Secretaria. Uma portaria que nós publicamos lá dia 27 de junho, na qual a gente estabelece o nosso plano de sustentabilidade, traz aí todas as nossas diretrizes, né, de como lidar com o meio ambiente, todos os desafios, oportunidades, sinergias, e o Manual de Sustentabilidade, que eu vou falar um pouquinho mais desse assunto. Temos um plano de gestão ambiental, onde a gente faz todo o licenciamento de todas as obras. E aí, licenciamento, para quem é da área, tem a licença, tem LAP, tem LAI, tem TCA, tem área contaminada, enfim, uma série de licenças para a gente garantir que cada obra é bem estudada antes de acontecer, está bem regulamentada e bem compensada, bem cuidada. Temos um plano de controle ambiental, que, na prática, é você pegar o que você estudou antes e implementar na hora da obra, né? Ficar conferindo se isso realmente está acontecendo. Um plano de aderência à legislação, que é garantir que tudo isso que eu falei, além de ser bom para o meio ambiente, está seguindo o que está nas leis, nas normas. E a regularização de passivo. Infelizmente, temos passivos, principalmente das épocas que a legislação era diferente. E aí, o Manual de Sustentabilidade. Esse é um ponto importante. A Secretaria produziu um documento alguns anos atrás, muitas pessoas chegaram a conhecer, chegou a estar no nosso site, nós retiramos para revisá-lo, para atualizá-lo, para trazer de forma condizente com legislação, com as técnicas que a gente tem hoje na engenharia, no meio ambiente. Esperamos, muito em breve, tê-lo aí trazendo, no fundo, um guia de boas práticas para todos os prédios públicos e que também acaba sendo uma referência para prédios privados. E aí a gente vai abordar não só o edifício em si, mas como ele se insere na cidade. Isso influencia bastante a questão ambiental. Que terreno, qual é a legislação, a desapropriação, tudo isso. A parte de conforto térmico, luminoso, acústico, porque a gente tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no planeta, mas também não dá para pensar no planeta e estar lá, né, numa temperatura que a gente não aguenta. Né? Então, tudo isso tem que ser balanceado. Os materiais que são usados. Né, a produção de cimento é uma das que mais emite CO2 para o planeta, então a gente tem que estar sempre atento, por exemplo, nisso. Eficiência energética, que é um dos nossos eixos, iluminação, ar-condicionado, energia solar, uso racional da água, né, tanto reuso, aquecimento de água, dispositivos que reduzem consumo, e a parte da execução da obra em si. Então, esses tópicos todos a gente está trabalhando aí para, em breve, ter aí um documento de referência e contribuir aí para essa sustentabilidade. E aí, falar um pouco de drenagem, né? Que eu sou a garota aqui da drenagem, então, claro que eu vou falar um pouquinho mais disso. Muitos aqui conhecem os nossos cadernos de drenagem. Já temos hoje publicados 33, vários em andamento, e até 2028 vamos terminá-los. O objetivo principal do caderno de drenagem é resolver alagamento. Então, é obra para não alagar, no resumo. Mas é o que eu falei lá atrás, não dá mais para a gente fazer obra para não alagar e não pensar no meio ambiente, não pensar no plantio, não pensar na temperatura, não pensar na qualidade da água, não pensar na poluição difusa. A gente tem que pensar nisso tudo. Então, o nosso desafio aqui é ter um olhar cada vez mais abrangente. É a gente aproveitar desse trabalho que já acontece, que já tem equipe, que já tem contrato, que já tem dinheiro, e entregar mais, trabalhar junto. Né? Então, eu queria contar algumas coisas de caderno, que não são as coisas que eu costumo contar. Normalmente, eu conto, o caderno é feito assim, assim, assado, ele entrega isso, isso, isso. E hoje eu vou contar pequenas curiosidades, né, que estão relacionadas aqui à questão da sustentabilidade.
Nós publicamos no GeoSampa, que é o portal da Prefeitura de Mapas, no ano passado, retrasado, já perdi aqui a noção, um layer super importante, que são as manchas de inundação. Então, a gente tem todo o modelo matemático da cidade toda, cenário atual da cidade, onde que alaga. Né? Você vai fazer um projeto de uma edificação, será que alaga ali? Você vai comprar um apartamento novo, será que alaga ali? Você vai fazer um trajeto novo na sua vida, será que é um local alagável? Está lá publicado. E, mais do que isso, durante a revisão do zoneamento e do plano diretor, a gente inseriu um artigo alertando para isso, que todos os projetos que são aprovados na prefeitura, eles têm que observar isso. Né? Então, a gente tem que observar qual que é o alagamento de 100 anos, no caso de edificações que são para educação e saúde, porque são sensíveis para os cidadãos, para a cidade, e o TR de 25 anos para as demais. Aqui é só para mostrar, né? Você dá o zoom, clica lá, tem um monte de hexágonozinho, um monte de dado técnico para a gente poder usar mesmo esse dado. Né? Ele não é um conceito, ele é um dado de engenharia técnico que está lá. Outra coisa dos cadernos que eu também queria mostrar, que tem tudo a ver com a sustentabilidade, a gente tem trazido não só soluções cinzas, que a gente fala, de concreto nos cadernos, mas soluções cada vez mais verdes. Então, nesse exemplo aqui é na Bacia do Aclimação, onde nós simulamos não só reservatórios, canalizações, mas qual é o resultado que a gente consegue ter na bacia se a gente trocar todo o pavimento para permeável, se a gente pegar todos os telhados de prédios e casas e desconectar eles, ou seja, conseguir tratar essa água em cada lote, fazer infiltração, fazer telhado verde, fazer trincheira. E aí a gente consegue reduzir muito o tamanho dos reservatórios. Então, é claro, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tem muita questão regulatória, de custo, de prazo, mas dá para a gente ver que, trabalhando junto, a gente tem melhores resultados. A gente tem trazido cada vez mais nos cadernos também, além das soluções de alagamento, soluções voltadas, por exemplo, para a questão aqui ambiental e didática. Esse exemplo aqui a gente chama de rota rememorativa do sapateiro, onde a gente propôs uma série de intervenções que estão relacionadas com a população poder saber que existe um córrego. Tem gente que mora num lugar, principalmente córregos que foram fechados há muitos anos atrás, que as pessoas nem sabem que tem um córrego passando ali, onde ela passa todo dia na rua, tem um córrego ali embaixo. Então, a gente abria alguns trechos, fazer uma série de medidas, então recuperar a nascente, fazer uma série de vaga verde, canteiro pluvial, canteiro polinizador, um monte de pequenas ações que não são só, isso aqui resolve o alagamento dessa bacia. Não, mas isso aqui resolve muitas outras coisas. Ajuda na parte de biodiversidade, ajuda no microclima, ajuda a reduzir ilha de calor, ajuda com a questão urbana, agradável, das pessoas olharem mais o verde. Isso tem um efeito nas pessoas muito importante. São muitos benefícios que a gente tem. Um outro exemplo ali do lado do Hospital 9 de Julho, no comecinho da 9 de Julho, depois que passa o MASP está aqui em cima. Inclusive, todo esse projeto aqui é um projeto, ao invés de a gente ter um reservatório, a gente também projetou aí, aliás, está em andamento esse projeto, uma série de valas de infiltração, trincheira, até fugiu o nome da palavrinha, enfim, várias, terraceamento, achei aqui a palavra que eu queria que fugiu. Então, a gente está trazendo cada vez mais soluções diferentes que trazem mais benefícios. Aqui uma imagem desse projeto. Um outro exemplo aqui na Bacia do Guavirutuba, onde nós projetamos uma wetland, que é reproduzir, melhorar uma área alagável para que ela possa também estar tratando a água com sistema natural, com plantas, e sendo uma área de lazer para a população. É um trabalho conjunto que a gente tem com o pessoal da Secretaria de Habitação, do Programa Mananciais, com a Secretaria do Verde, com uma parceria com a Prefeitura de Copenhague. Então, a gente está falando não mais só de alagamento, de cheia, mas de tudo isso junto. Um outro exemplo interessante de caderno. Isso aqui é um mapa que a gente produz de potencial de infiltração, para que cada lugar da cidade a gente saiba qual que é o potencial de infiltração nele e saiba se aqui, se eu fizer, por exemplo, um jardim de chuva, o quanto ele vai dar de resultado? Mais, menos ou quase nada? Ah, quase nada. Então, não vou fazer jardim de chuva, vou fazer uma outra solução
que vai me dar mais resultado. Então, esse tipo de dado incentiva, estimula as soluções baseadas na natureza para que elas possam ser cada vez mais implantadas na cidade de forma eficiente. E aqui é uma foto que você fala, nossa, a Antônia trouxe a foto do reservatório cheio de lixo para falar de sustentabilidade, né? Não tem nada a ver. E não é para falar, é um exemplo feio, não, é para falar que é um exemplo bem legal. Senão, além de segurar a água da chuva, ele é um ponto que ajuda muito a trazer o resíduo, o sedimento e o resíduo sólido e a facilitar a limpeza, ao invés disso estar disperso pelo córrego. Então, a gente acaba tendo ele como um ponto de limpeza do córrego junto. Não é uma despoluição, mas é uma limpeza. Isso contribui também para a qualidade da água. Essa foto, claro que foi antes de limpar, foi depois aí de uma chuva, antes da limpeza. E, a propósito, a gente está vendo um monte de pilar. Isso aqui é o reservatório do Paciência, na Zona Norte, porque em cima tem um campo de futebol muito bacana, muito usado, e focado no quê? Em soluções com múltiplo benefício. A gente não entregou só um reservatório. A gente entregou um local que trata a água, a gente entregou uma área de lazer. Então, é muito mais. A gente entregou uma área verde, arborizada em volta. Então, a gente tem que, cada obra, entregar mais, porque o planeta precisa disso. Bom, também falo sempre do plano diretor de drenagem, mostro esse mapa de tudo que está planejado, falo dos nossos critérios de como hierarquizar a obra, mas hoje eu só queria destacar aqui que, dentre os critérios, a gente tem ganho ambiental, a gente tem parte social. Então, a gente tem muitos, 18 critérios juntos. Né? A gente não prioriza a obra de drenagem só pela redução da mancha, que seria o mais natural. Né? Engenheiro conta, reduziu a mancha, 10, 20, 15. Quem reduz mais é a primeira obra. Não. É uma visão holística, é uma visão completa e que a gente está procurando melhorar. Já aproveito para deixar o spoiler, que daqui a uns dias a gente publica a consulta pública da 3ª edição. Temos o Plano Municipal de Redução de Risco, que também focado nas áreas de risco, que praticamente são sempre favelas, então áreas vulneráveis também da cidade. Fizemos um trabalho que, para quem não conhece, está no site, com 3 partes, um plano de ação com 20 ações, obras pra caramba. O primeiro bloco são 121 obras que a gente está focado agora nessa gestão. 14 delas já com a licitação ou publicado, para publicar agora nos próximos dias. Isso aqui, além de, a gente está falando de área de risco, que por si só já é muito importante a gente estar cuidando. Quando a gente entra para fazer uma obra de área de risco, a gente está trabalhando dentro de locais muito vulneráveis. Locais onde a gente está também levando muita gente para uma habitação digna, onde a gente está resolvendo, ajudando, aí, contribuindo para a questão de resíduo, para a questão da qualidade da água, para tudo isso junto. Temos o sistema de alerta, o nosso centro de gerenciamento de emergência. Todo mundo já deve ter ouvido falar, começa a chover, começa, estado de atenção, estado de alerta, estado disso, todo mundo já começa a ficar atento. E aí isso também, no fundo, tem a ver com sustentabilidade. Né? Então, assim, a gente, para fazer esses alertas, a gente usa todo um sistema tecnológico de radar, METAR, radiosondagem, câmera, estação meteorológica, rede de telemetria, pluvimetria, previsão do tempo que a gente gera a partir disso. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma equipe de meteorólogos, nossa, que trabalha só para a nossa previsão. Não é do clima-tempo, que olha o planeta lá de longe. Não, é a nossa, muito detalhada. Temos o modelo da bacia da cidade toda. E aí, portanto, a gente sabe se vai chover, a gente conhece a cidade, a gente sabe onde vai alagar, e a gente consegue emitir esses alertas de forma muito mais detalhada para acionar a prefeitura toda, acionar a sociedade para estar minimizando os impactos, né? Porque a gente também não pode se iludir de que não vai ter alagamento esse ano, no que vem. É uma situação muito crítica que a gente vive, e a gente tem que saber conviver com ela para minimizar os estragos que a gente tem. E, por fim, outros vários assuntos que vale comentar, que estão relacionados a tudo isso. A Prefeitura está trabalhando na revisão do Plan Clima, a CIURB faz parte disso, então, enxergando essa sustentabilidade.
A Secretaria do Verde está para publicar em breve um catálogo de soluções baseadas na natureza que a gente está participando e contribuindo. Tem o Conselho Municipal de Segurança Hídrica, com alguém importante dele aqui, que a gente participa também, se relaciona com isso. Córrego Limpo, que faz parte do nosso contrato com a Sabesp. A parceria que eu já citei com Copenhague, de onde a gente está tentando trazer aí bastante conhecimento, experiências e inspirações. O grupo do C40, que também tem bastante trabalho com outros países, nos traz muita referência. E esse concurso, que é uma oportunidade da gente estar aí trabalhando junto, trocando conhecimento e contribuindo, então, para esse planeta mais sustentável. Ajudando aí, então, com uma série dos objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente tem aí sempre, que a ONU prega, e a gente busca atingi-los todos. E é isso. Obrigada. Espero ter elucidado um pouquinho mais aí do nosso trabalho. Obrigada, gente. Eu agradeço a Antônia. Tá? Eu acho que é sempre bom a gente ter alguém da casa contando, né, aquilo que acontece no dia a dia. Às vezes a gente traz um palestrante de fora, ele traz conteúdo, etc., mas ter alguém da casa mostra ali como é que as coisas estão acontecendo, sabe fazer essa relação do conhecimento, daquelas competências que a gente está desenvolvendo com aquilo que está sendo realizado dentro da secretaria. Tá bom? Bom, então é isso. Mais uma vez, Antônia, muito obrigado por aceitar o convite. A Antônia sempre com vigor, trabalhando. Muito legal isso daí. E isso movimenta as pessoas também, né? Bom, então agora é o grande momento. Eu estava discutindo com o Ambrósio para então a gente ver como é que a gente vai fazer a divulgação das equipes. Então, até por uma questão estratégica aqui de iluminação, a gente vai fazer o seguinte: eu vou chamar os coordenadores de eixos, eles vão anunciar quem é a equipe vencedora, certo? A gente vai mostrar o vídeo da equipe vencedora e dos 3 eixos que a gente tem. E depois a gente vai chamar as equipes aqui para fazer a entrega do troféu e do certificado, tá certo? É uma questão de estratégia logística aqui. Então, para começar, eu quero chamar o professor José Aquiles, que é meu companheiro também aqui no Engenharia Ação. Ele é professor da Escola Politécnica, José Aquiles Grimoni Baesso. Ele que coordenou o eixo. Eu quero até destacar, cada eixo tem uma equipe gestora, e também tem uma equipe avaliadora. Os trabalhos são avaliados por professores que o Aquiles busca, professores que são especialistas dentro daquele desafio que está sendo colocado. Então, é dessa forma que a gente tem procurado trabalhar no Engenharia Ação. Então, passar a palavra para o Aquiles. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu trouxe aqui os nomes marcados aqui para eu não esquecer de ninguém. Espero que eu não esqueça. Então, inicialmente, queria agradecer à comissão que elaborou o edital e fez todo o acompanhamento, né? A professora Michele Rodrigues, que é da FEI, se quiser levantar aí. A professora Cíntia Gonçalves, do IF São Paulo. E também o engenheiro Rafael Alexandre do Nascimento, da Prefeitura de São Paulo. Então, eles dedicaram muito tempo aí na elaboração do edital e no acompanhamento. Esse ano teve uma particularidade, a gente fez um acompanhamento mais em cima das equipes, né, para evitar desistências, esclarecer melhor dúvidas sobre o projeto. O Rafael fez um trabalho fantástico, acompanhou as equipes, acho que várias vezes foram visitar lá o local onde foi desenvolvido o projeto. Realmente, isso ele fez das outras vezes também. É um agradecimento já pelas outras 2 vezes que ocorreram, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho rápido o que foi esse projeto, né? A gente focou
foi bom que a Antônia falou dos objetivos, eu vou pegar o gancho ali. Objetivo 7 é energia limpa e acessível para todos, né? Então, a ideia nossa foi pegar um imóvel, né, um prédio da Prefeitura de São Paulo, um prédio icônico, né, que é um céu, e fazer um projeto fotovoltaico nessa instalação. Aí uma série de liberdades para as equipes aí de usar os telhados, né? Então tinha toda uma questão da visita, acesso aos dados, né? E aí esse projeto tinha 3 etapas, 3 entregas, né? A primeira é um pouco a visão das equipes sobre os dados. A segunda já era o projeto efetivamente, com uma série de indicadores. E a terceira etapa era a simulação em softwares que permitem você estimar a produção de energia, se ela é suficiente para atender a demanda do prédio, se poderia gerar um excedente, né? Então, as equipes participaram, a gente teve 6 equipes envolvidas esse ano, 3 do Instituto Federal de São Paulo, uma do campus de Guarulhos e os outros 2 aqui do campus de São Paulo, uma da FEI, uma da FATEC e uma da Poli USP. Ocorreram desistências no meio do caminho, chegamos com 4 equipes no final, as 3 do IFE, São Paulo, e a da Poli USP. Tá? Eu só queria lembrar que essa é a terceira versão desse concurso, né? Teve uma no Céu Butantã, que é perto ali da Raposo Tavares, não sei se as pessoas conhecem, né? Uma no Céu Jabaquara, perto do metrô Jabaquara, e esse ano foi no Jardim Paulistano, em Brasilândia. A prefeitura nos oferece essa oportunidade de trabalhar em cima desses edifícios da própria prefeitura, né? Queria agradecer também a equipe de avaliação, né? Nas versões anteriores eu chamei muita gente da USP para fazer a avaliação, porque não tínhamos equipes da USP participando. Nesse ano, como a gente tinha uma equipe da USP, para tornar a coisa mais isenta possível, eu chamei pessoas de outras instituições para que participassem e me distanciei de todo o processo. Quem fez a coordenação foi o Rafael, novamente. Interagiu com os professores, a gente criou uma série de planilhas com indicadores e pesos em cada entrega lá das 3 etapas, né? Então eu queria agradecer essa equipe também, novamente, eu cito o Rafael aqui como participante da equipe de avaliação, o professor Fernando Martins, da Unifesp, o professor Edival Delboni, da Mauá, né, do Instituto Mauá, e o engenheiro Luiz Carlos Grossi, que é um consultor nessa área de energia fotovoltaica, foi me indicado pelo Márcio Takata, que é de uma empresa, a Greener, né? Ele deu uma palestra sobre o mercado de energia para os alunos, fez parte aí do processo de acompanhamento dos alunos, né? Então, queria... Levanta. Eu não sei se os outros avaliadores estão presentes, aí o professor Fernando Martins, acho que não sei. Edival Delboni. Tá. Então, já citei o nome de todos, né? Então, que mais que eu tenho que falar aqui? Para não perder minha ordem aqui. Agora queria também elogiar as equipes, logicamente, né? Sempre vai ter que ter um vencedor, né? É um trabalho enorme que os alunos fizeram, os orientadores. A gente recebeu os vídeos aí das equipes, infelizmente não vai dar tempo de passar os vídeos de todas as equipes, só da vencedora. Alguns vídeos eu fiquei muito impressionado, assim, são vídeos padrão Hollywood, assim, negócio. Então eu queria citar o nome dos orientadores que estão aqui também, né? Luiz Cláudio de Matos Lima Júnior, do IF São Paulo, Simone Jimenez, também do IF São Paulo, Marcelo Kenji Shibuya, não sei se estão presentes aí, quiserem levantar. O Luiz Henrique Rosa, também do IF São Paulo, o André Luiz Veiga Jimenez, que é lá da USP, né, da Poli, está aqui. E os que ficaram, vamos citar só os que ficaram, pronto. Então,
queria elogiar os alunos aí, né, novamente, e, como eu citei anteriormente, infelizmente a gente, em primeiro lugar, eu vou citar na ordem inversa da classificação aqui, tá? Então, em quarta colocação, né, das 4 equipes, ficou a equipe do IF São Paulo, Letengue, não sei se é assim que se diz o nome, mas tá? Esse é o 4º colocado. Parabéns aí, palmas. Só queria citar que as diferenças de notas não foram tão grandes assim, né? O 3º colocado também, o IF São Paulo, a turma, equipe Hélios. E agora eu vou citar o 2º, e o 1º já sai de tabela, né? Então, em 2º colocado ficou a equipe Energias Reunidas do IF São Paulo. Em 1º lugar ficou a equipe Alta Tensão da PoliUSP. E agora nós vamos passar o vídeo, é isso? Isso. Já está na ponta aí? Peraí, vai colocar. Tá lá. Boa tarde, nós somos a equipe da Escola Politécnica da USP e participamos do eixo Energias Renováveis do programa Engenharia e Ação, que teve como estudo de caso o seu Jardim Paulistano. O objetivo geral foi propor, simular e avaliar a implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, visando reduzir o consumo de energia elétrica da unidade e as emissões de carbono associadas. Para isso, o trabalho foi dividido em 3 etapas complementares: diagnóstico energético, dimensionamento técnico e econômico do sistema e, por fim, a simulação anual com extrapolação para outros CEUs da cidade de São Paulo. Na primeira etapa, realizamos o diagnóstico energético da instalação, analisando as cargas da EMEI, EMF, ginásio e setor administrativo. Identificamos que o consumo médio anual do conjunto era de aproximadamente 411 MWh, com predominância de uso em iluminação e equipamentos eletrônicos. A partir disso, avaliamos as áreas disponíveis de cobertura e as condições de sombreamento, selecionando os telhados da EMEI e da EMF como os mais adequados para receber o sistema fotovoltaico. Essa etapa foi essencial para embasar o dimensionamento técnico que foi realizado na segunda etapa. Com base no diagnóstico, dimensionamos o sistema fotovoltaico de 298 kWp, utilizando módulos bifaciais de 630 Wp. Utilizamos também 3 inversores híbridos de 100 kW e um sistema de bateria de lítio de 156 kWh para armazenamento e o consumo no horário de ponta. O investimento previsto é de cerca de R$ 983 mil, e o estudo financeiro apontou uma taxa interna de retorno de 26% e um payback de 5 anos, comprovando a atratividade do projeto. Então, terceira etapa, nós validamos o sistema através da simulação do software PVSystem, na qual usamos a base de dados do PVGIS. Nessa etapa, nós constatamos uma produção de 396 MWh por ano de energia, com uma performance rate de 0,84 e um custo nivelado de energia de R$ 0,42 por kW. Esses valores foram muito próximos aos obtidos na etapa anterior, na etapa teórica anterior. Com o sistema validado, extrapolamos o projeto para 2 cenários, um céu Jardim Paulistano ampliado e outros céus da cidade de São Paulo. No primeiro, considerando novos prédios como o Teatro e o Planetário, o sistema foi ampliado para 372 kWp, ampliando a geração para 547 MWh por ano e evitando cerca de 677 toneladas de dióxido de carbono em um ano. Já a replicação no céu Butantã, com um sistema de 221 kWp, demonstrou uma produção proporcionalmente eficiente, validando um modelo para replicação em outros centros educacionais. Assim, o projeto se mostra técnica e economicamente viável e contribui para a sustentabilidade das instalações públicas da cidade de São Paulo. Só para terminar, eu queria nominar a equipe, né? Então, o professor André, por favor, fica de pé.
Pera. Está desligado? Tá desligado. Agora sim. Alô, agora sim. Os alunos, está tão pequeno aqui que... Ana Júlia, Jean, Marcos, Rafaela, o Paulo Henrique e a Cris Lara. Não sei se estão todos aí. Ok, acabou, né? Passar para o próximo. Obrigado. Tá bom, Aquiles, muito obrigado. Eu agradeço a equipe gestora do Eixo, a equipe avaliadora do Eixo, tá? E, como eu falei, por uma questão estratégica de iluminação, daqui a pouquinho a gente vai chamar aqui o pessoal para receber a premiação. Parabéns aos colegas aí, estudantes. Bom, agora eu vou chamar a professora Magda, que ela é do Mackenzie, tá? E ela é responsável pelo eixo de reciclagem de resíduos da construção civil. Magda Aparecida Salgueiro Duro. Magda, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu acho que o importante falar este ano, né, foi a mudança que nós demos para este eixo, porque a gente começou todo esse trabalho durante a pandemia e ele era um trabalho muito mais teórico. E nesse ano a gente procurou inovar, trazendo uma parte prática do processo. Então, a gente trabalhou com a obra, com apoio aqui eu agradeço bastante, do engenheiro Alexandre Cobra, trazendo ali os resíduos da obra do Triângulo Histórico, onde a gente sabe que a nossa cidade está cada vez mais precisando refazer partes da sua estrutura, da sua infraestrutura, e com isso a gente contribui muito aí, né, com essa parte de resíduos. Então, a gente teve essa mudança, os alunos foram desafiados a pensar em pavers, que são aqueles pisos intertravados. Eles deveriam, então, elaborar o molde deste pavers que eles queriam moldar, com, então, o material. Eles foram convidados a vir aonde a gente tinha a obra ocorrendo, fizeram com acompanhamento de um docente, que foi a professora Lígia, a elaboração do traço e a moldagem desses corpos, que ficaram todos eles aqui junto com o pessoal na prefeitura. No momento oportuno, esses corpos foram levados pela prefeitura até a parceira Concreserve, onde os alunos foram convidados a irem até a Concreserve e fazer o rompimento do corpo de provas. Nós tivemos, para essa ação, 4 equipes, e eu vou falar da equipe vencedora, tá certo? Aquela que conseguiu cumprir todas as etapas, chegar até o final com o melhor resultado. Então, a equipe vencedora deste eixo, parabéns a todos, teve como orientador o professor Matheus Oliveira, a equipe da Mauá. São os alunos Carolina, Isabela, Maria Luísa, Murilo e Tiago. Parabéns. Acho que eles ficariam em pé agora, é essa a ideia, né? Eles ficarem em pé para verem? Fiquem em pé. Parabéns, parabéns. Magda, muito obrigado. Parabéns aos alunos da Mauá por essa premiação. E como eu falei, no final, daqui a pouquinho, a gente vai vir aqui para fazer a entrega do certificado e do troféu. A Magda está me lembrando aqui que tem que passar o vídeo do pessoal da Mauá. Tem aí, Ambrósio, por favor? Nós somos a equipe Concreto Mauá, do Instituto Mauá de Tecnologia, formada por Carolina Vidal, Isabela Soldatelli, Maria Luísa Baggio, Murilo Secara e Tiago Tavares. E como apoio técnico tivemos o Eric Marcos, sob orientação do professor Matheus Andovel. O nosso desafio no concurso Engenharia e Ação 2025 foi desenvolver uma solução sustentável para o calçamento do Triângulo Histórico de São Paulo. Para isso, buscamos substituir 50% dos agregados graúdos naturais
por agregados reciclados de resíduos da construção e demolição, os RCDs, produzindo um concreto destinado à moldagem de pavers. O projeto da forma foi planejado visando versatilidade e eficiência para desenformar os pavers. Por isso, ela foi dividida em 2 peças separadas. A parte de cima possui uma maior área de contato para que os pavers primeiramente não ficassem presos na peça inferior, permitindo que, ao separar as 2 partes, fosse possível desmoldar com mais facilidade. Além disso, a peça superior possui uma parte sobressalente nas laterais, que pode ser utilizada como alavanca na separação das peças, tornando o processo mais prático e rápido. O traço de concreto foi formulado com base na técnica de empacotamento de partículas, que otimiza a distribuição granulométrica dos agregados. Essa estratégia reduz os espaços vazios, melhora a compacidade e aumenta a resistência, mesmo com alto teor de material reciclado. Após a cura inicial, realizamos a desforma de forma prática e eficiente, confirmando a versatilidade do modelo adotado. Para avaliar o desempenho do material, realizamos diferentes ensaios. No estado fresco, foi realizado um ensaio de massa específica, essencial para caracterizar a densidade do concreto. Já no estado endurecido, realizamos o ensaio de absorção de água, que avalia a porosidade e a durabilidade, e o de resistência à compressão, fundamental para verificar o desempenho mecânico dos pavers. Durante o processo, enfrentamos alguns desafios importantes, como a granulometria variável dos RCDs, a ausência de brita 1 no momento da moldagem e a baixa trabalhabilidade do concreto, fatores que impactaram os resultados. Apesar dessas dificuldades, os resultados demonstraram que a utilização de RCDs na produção de pavers é viável e representa uma alternativa sustentável para a construção civil. Muito bom, muito legal, gostei. Parabéns, pessoal. E agora a gente vai anunciar o vencedor do 3º eixo, que é o eixo de drenagem urbana. E para isso eu vou chamar o professor Arthur Vigiles, ele que é professor do Mackenzie e também é funcionário da CIURB. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e também é um prazer de ter participado, pelo menos um pouquinho, desse grande evento, desse concurso na Engenharia e Ação, versão 2025. E queria fazer apenas alguns agradecimentos, é claro, ao secretário Marcos Monteiro, ao professor Otávio também, também a todos os coordenadores que trabalharam juntos, deram bastante duro nesse período, né? E também a banca avaliadora, né? A banca avaliadora foi muito importante porque os trabalhos eram de uma qualidade muito boa, então foi difícil para eles fazer esse julgamento, né? Então a banca tem a sua parcela de responsabilidade que é muito importante. Queria agradecer nominalmente a Melissa, ao José Costa, ao Fausto, ao Felipe, à Érica e também ao Pedro Godoal, que participaram dessa banca e fizeram um excelente trabalho. Mas agradecer, sobretudo, né, aos professores que incentivaram seus alunos, que foram a força motivadora, né, e, é claro, né, a todos os alunos que participaram, todos os alunos que trabalharam nesse tema de drenagem, que é um tema bastante complexo na cidade de São Paulo. Um professor, antigamente, já dizia para mim que na cidade de São Paulo, qualquer probleminha é um problemão. E é mesmo isso que a gente vê. Em São Paulo, a gente precisa lidar com coisas pontuais, mas que podem, assim, adquirir um formato, adquirir uma vultuosidade desproporcional, né? Não tem, às vezes, como a gente tratar. Então, um probleminha de drenagem, ele tem que ser pensado em várias facetas, né? Por várias áreas, por vários pontos de vista, até a gente chegar numa conclusão, num resultado ótimo. E isso culminou, então, nesse trabalho do eixo de drenagem, e agora nós vamos chamar a equipe vencedora. A equipe vencedora é a equipe da Mauá. Instituto Mauá de Tecnologia, está aí. O nome da equipe é Urban Flow. A equipe é composta pelo Leonardo Almeida, o Pedro Zocola, Matheus Dadário,
Luísa Lorenzetti, Lorena Manzano. Então, uma salva de palmas para vocês. Não podíamos deixar também de agradecer aos professores, tutores, professor Rafael Plácido e a Mariana Jimenez. Muito obrigado por estarem por trás, né, dessa conquista da equipe da Mauá. Em segundo lugar, ficou a equipe da PUC, LGP Engenharia Solidária, cujos membros são Leonardo Abreu de Lima, Gideão da Silva Pires e Pedro Henrique Ferreira dos Santos. Uma palma para eles. O coordenador, o professor que coordenou tudo isso na PUC é o Rafael Castelo também, desculpa. E assim, acho que damos sequência, né, professor Otávio? Ah, sim, faltou o vídeo. Vamos então ver o vídeo da equipe da Mauá. Olá! Nós da equipe Urban Flow estamos aqui hoje para compartilhar um pouco das nossas habilidades adquiridas durante o Hackathon Engenharia em Ação. Esse Hackathon do Engenharia em Ação nos proporcionou o desenvolvimento de grandes habilidades. Dentre estas, posso citar a criatividade, na qual desde o início tivemos de usar muita criatividade para pensar em soluções que fossem viáveis, tecnicamente, mas também fossem inovadoras. Foi o que nos guiou para propor algo diferente, mesmo com pouca experiência nessa área. Esse projeto nos trouxe grandes aprendizados, e um aprendizado que vai muito além da sala de aula. Nós aprendemos sobre a drenagem, os custos, o planejamento urbano e também sobre o trabalho em equipe e organização. Também, pensando numa análise problemática, nós começamos entendendo a real dimensão do problema dos alagamentos na região, e essa etapa fez com que percebêssemos a importância de estudar o território antes de propor qualquer solução. Esse foi uma das nossas primeiras experiências com um projeto real de engenharia. Com isso, entendemos como que é aplicar o que estudamos em uma situação concreta, com limitações e decisões técnicas reais. Ademais, enfrentamos vários desafios, principalmente porque o tema envolvia conteúdos que ainda não tínhamos aprendido. Mas conseguimos superar isso juntos, pesquisando e aprendendo na prática. E por fim, este trabalho nos abriu novos horizontes. Nos mostrou que a engenharia vai muito além dos cálculos. Envolve muita responsabilidade social, o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades. E com isso, nossa equipe gostaria de agradecer a essa oportunidade que nos foi dada, onde nós achamos que foi grande aprendizado todo esse processo do Hackathon. Muito obrigado. Professor Otávio. Obrigado, Arthur. Bom, então agora nós vamos passar para aquela etapa de entrega dos troféus, dos certificados e da premiação, tá? E para isso, eu quero primeiramente chamar a equipe primeiro colocada da... Bom, antes de mais nada, eu quero chamar o professor Aquiles e o Rafael, que são os representantes aqui da academia, o professor Aquiles, o Rafael, membro da CIURB aqui, para fazer a entrega também dos certificados dos alunos. Eu vou falar o nome aqui, espero não errar, tá? Então, os alunos da Poli são Jean Marcos, Ana Luz, Ana Júlia, Paulo Henrique, Cris Lara e Rafaela, tá certo? Certíssimo. Os prêmios estão lá, os certificados estão lá. Tem uma logística aqui, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Também quero chamar os patrocinadores aqui, que vão oferecer os seus brindes. O representante da Cássio Calculadoras, está lá a Tainara, da Minipa, quem é que vai fazer a entrega? Tá. Da Goodwill também tem um representante. Da Mauá, eu vou pedir para o professor Pedro Lira, representante da Mauá, fazer essa entrega, por favor. Tirar uma foto também.
Ah, sim, o orientador André Luiz Veiga Jimenez, por favor. Parabéns à equipe. Tirar uma foto com os patrocinadores aí também, por favor. Para quem? Obrigado. Você é da Minipa. Uma salva de palmas para todos, por favor. Obrigado. Agora eu quero também chamar o segundo colocado do eixo de energias renováveis, que é a equipe formada por Benedito, João Vitor, Jorge Eduardo e Vitor Pereira. Estão aí, não estão? E o representante da Minipa que vai fazer essa premiação. Tem Sônia também? Tá bom, desculpa, tá. Então, quem está oferecendo a premiação para eles, os brindes, é o pessoal, a equipe da empresa Minipa e a Goodwill também. Então, uma salva de palmas para o pessoal, segundo colocado, por favor. Obrigado, pessoal. Agora, no eixo de reciclagem de resíduos da construção civil, a equipe primeiro colocada é formada pela Isabela, Carolina, Murilo, Tiago e Maria Luísa, por favor. E também o orientador Matheus Anovello de Oliveira. Eu esqueci aqui de chamar a Magda e o Alexandre Cobra, representante da academia.
e da CIURB, da SP Obras. Obrigado por me ajudar aqui, porque às vezes esqueço. Troféus. Não. Peraí. Peraí, tem o certificado também, Matheus? Cause seasons changing, I miss you so. Time keeps moving, but it feels so slow. Stuck in this heat, but it feels so cold. And I still wonder what we could be if I didn't leave him in the summer. Cause seasons changing, I miss you so. Time keeps moving, but it feels so slow. Stuck in this heat, but it feels so cold. And I still wonder what we could be if I didn't leave. Feels so cold. Feels so cold. Parabéns a todos e agradeço ao pessoal da Cássio, da Mauá e da Minipa aí que ofereceram os brindes para o pessoal. Uma salva de palmas mais uma vez. Muito obrigado. E agora, do eixo drenagem urbana, quero chamar os alunos Leonardo de Almeida, Pedro Zocola, Matheus Dadário, Luísa Lorenzetti e Lorena Manzano. E também chamar o professor Arthur Vigiles, que vai fazer a entrega da premiação. Cadê o Arthur? Dessa vez eu esqueci. A Nathalie também vai ajudar a gente. Isso. E eu quero também chamar, já aqui, primeiro a gente vai entregar os certificados e o troféu para tirar a fotografia, e depois, na sequência, a gente chama os patrocinadores. Queria o representante da Macaferry também tá aí. São Paulo Águas, que é o José Costa, tá aí?
Sobre as águas, isso, ele está oferecendo um curso online para a equipe vencedora. Tô certo isso? Isso aí. Por favor. Tirar foto, José. Uma salva de palmas, pessoal. O Rafael não veio, o coordenador? Tá bom. Tá bom. E agora, a equipe segundo colocada. A equipe segundo colocada do eixo drenagem urbana, que é formada pelo Leonardo Abreu de Lima, Gideão da Silva Pires, Pedro Henrique Ferreira dos Santos. Eles são alunos da Pontifícia Universidade Católica. E o orientador deles, Rafael Castelo. Tá aí o Rafael? Precisou sair. Então, por favor. E a Maca Ferry vai oferecer um brinde para esses alunos também. Alguém quer tirar foto aí? Alguém pode tirar fotografia do pessoal? A colega. Muito obrigado, pessoal. Parabéns também. Bem, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui presentes, prestigiando mais uma edição do Engenharia Ação, tá? Foi um prazer enorme para nós que trabalhamos aqui ao longo desse período e já estamos preparando também a edição de 2026, tá? O nosso objetivo é a gente ampliar, né, além desses eixos que nós temos aqui, outros eixos também que sejam relacionados a temas importantes da CIURB, ok? Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado, em nome do secretário Marcos Monteiro também, que teve que se ausentar mais cedo. Muito obrigado a todos e um bom final de tarde, pessoal.